Ao longo das últimas semanas, eu tenho visto vários posts e artigos sobre a conjunção planetária de Júpiter e Saturno, que foi definido para maior proximidade em 21 de dezembro de 2020, que é também o solstício de inverno. Muitos cristãos estão tentando vincular esse alinhamento a algo positivo e profético, e alguns estão até chamando isso de retorno da estrela de Belém. Bem, a conjunção que está acontecendo, na verdade, não está associada ao que era conhecido como estrela de Belém. Isso se deve ao fato de que, embora Júpiter, que também é chamado de planeta rei, fizesse parte do alinhamento da estrela de Belém, mas Saturno não. Através da história de mapeamento dos alinhamentos planetários, acredita-se que foi Vênus, também considerada a estrela brilhante matutina, que fez parte da conjunção que levou os magos a Cristo. Os sábios ou magos eram os caldeus que primeiro se estabeleceram na antiga Mesopotâmia, mais tarde chamada de Babilônia, e eles eram conhecidos por seus conhecimentos de astronomia, medicina e literatura. É importante salientar que, embora esta conjunção esteja acontecendo no final de um ano tumultuado, não há nada a ver com santidade. Como eu afirmei anteriormente, Júpiter é conhecido como o planeta rei, de acordo com a astrologia babilônica, e dependendo das conjunções planetárias, Júpiter era frequentemente associado com a chegada de um novo rei. Por isso, os magos sabiam que um rei havia nascido na Judéia por volta de 4 anos antes de Cristo. A associação de Saturno, entretanto, tem a ver com outro assunto. Na mitologia romana, Saturno é conhecido como o deus da riqueza, agricultura, paz e libertação por meio de guerra. Ele era frequentemente descrito como o deus da Idade de Ouro, que estava associado a uma época de abundância e paz. Mas a adoração a Saturno é mais antiga do que Roma. Na verdade, o nome original de Saturno na Babilônia ou na antiga Mesopotâmia era Ninurta. Ele era adorado como o deus da agricultura e da guerra. Ninurta também era conhecido como o poderoso caçador. Irmãos, Ninurta não é ninguém mais, ninguém menos do que Nimrod. Agora, vamos falar sobre o solstício de inverno. Cientificamente, o solstício de inverno ocorre quando os polos da Terra, norte e sul, estão mais inclinados para longe do Sol. Portanto, temos a noite mais longa do ano. No paganismo, o solstício de inverno é representado por meio de Iule, que é a celebração do renascimento do grande deus caçador de chifres em um tempo de escuridão, e é demonstrado por meio da imagem do bode Iule. A decoração do feriado consiste em guirlandas, grinaldas, velas, pinheiros, presentes e a queima do tronco de Iule. Quando olhamos para o significado bíblico do bode, ele é descrito como alguém que se extraviou ou se rebelou. Também representa o pecado como bode expiatório. Assim temos a imagem de Satanás, que também é chamado de cabeça de bode, ou como outros conhecem como Baphomet. Juntando as peças. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, está escrito: Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Quando lida em hebraico, a palavra sinal é ot, que seria traduzida corretamente por presságio ou milagre. A palavra estação é moed, que é traduzida corretamente como determinados tempos. Em outras palavras, Deus criou o sol, a lua e as estrelas como sinais ou presságios e determinados tempos ou estações. Gostaria de acrescentar que a conjunção planetária de Júpiter e Saturno
também está dentro do alinhamento da constelação de Capricórnio, cuja imagem também é a de uma cabra. Além disso, acontecerá durante a fase da lua crescente, que é uma época de alta feitiçaria, que simboliza o renascimento. Então, o que tudo isso está dizendo? Se eu fosse contar a vocês uma história do que está se alinhando nos céus no final de um ano, que literalmente deu início ao fim de tudo o que consideramos normal, seria assim. Os céus estão nos dizendo que há um rei que está para se erguer, que trará uma nova era de unidade e falsa paz. Ele será um grande homem, aquele que vence, assim como o grande caçador, Nimrod, mas sua imagem e caráter serão do bode, Satanás, nascido nas trevas, culto e engano. É o sinal da ascensão da besta. Em 3 de outubro de 2020, o Senhor falou comigo e disse: diga aos meus filhos que uma época de grandes testes está chegando. Aqueles que permanecerem em mim irão perseverar e irão ser vitoriosos, mas aqueles que não estão enraizados em mim perderão a fé e cairão. Santos, estamos entrando em tempos de perseguição e muitos não estão preparados. Estamos no princípio do fim da era da Igreja e da grande tribulação. Embora a noiva não seja designada para a ira, isso não significa que não veremos e passaremos por provações e perseguições. Precisamos ter certeza de que no próximo ano estaremos enraizados naquele que é inabalável, nosso Rei Yeshua HaMashiach, porque todas as coisas estão prestes a serem abaladas. Apresentem a mensagem ao Senhor em oração para confirmação. Shalom.